Bom, pessoal, continuando, estamos no capítulo dos direitos. Vamos falar agora das férias e dos afastamentos dos militares, certo? O artigo 65 é um artigo importante para a prova de vocês. É um artigo que pode cair e é conceitual. O que é férias para o militar? É o afastamento total do serviço, tá? É decorebinha. Férias é o afastamento total do serviço, concedido anualmente ao policial militar para seu descanso, a partir do último mês do ano a que se refere durante todo o ano seguinte. Tá? Parágrafo 1º. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar regular a concessão das férias anuais. Parágrafo 2º. A concessão de férias não é prejudicado pelo gozo de licença para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Significa o seguinte, que as férias não são prejudicadas porque o militar tirou uma licença para tratamento de saúde, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Não vai afetar aqui, né, em relação, por exemplo, o cálculo das suas férias. Tá? Isso muda, tá? Se é um civil, né, por exemplo, o estatuto aqui da Prefeitura de Chapecó, dependendo de quantos dias a pessoa ficou em licença para tratamento de saúde, já desconta os dias de férias dele. Então, para o militar não afeta, mas para o servidor civil afeta. Tá? Então, é diferente. Tá? Então, o militar, ó, ele precisa de um afastamento total do serviço e licenças de tratamento de saúde, punições que ele teve, ó, disciplinares, não prejudicam as suas férias. Entenderam? Então ele vai tirar a licença lá de saúde que ele teve direito, naquele ano ele tem direito a férias também. Não tem problema nenhum. Parágrafo 3º. Somente em caso de interesse de segurança nacional, manutenção da ordem, de extrema necessidade de serviço ou de transferências para inatividade, ou ainda para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar de natureza grave, ou a baixa hospitalar, os policiais militares terão interrompido e deixarão de gozar na época prevista o período das suas férias. Então, existem situações onde o policial militar tem as suas férias interrompidas, ou deixa de gozá-las, tá? Que são essas situações extremas aqui, ó. Por exemplo, interesse de segurança nacional, extrema necessidade do serviço, ou seja, o efetivo está muito baixo da PM, não tem como os militares tirar férias, transferências para inatividade, para cumprir punição decorrente de transgressão ou contravenção. Pessoal, se o cara vai ter que cumprir a punição, e foi lá determinado que ele vai cumprir uma prisão, mesmo o militar estando de férias, ele interrompe as férias e volta para ser preso. Ok? Então nós vamos ver isso lá no regulamento disciplinar depois. E, inclusive, transgressões de natureza grave ali, ó. Ou ainda por baixa hospitalar. Então, se o militar tem uma baixa hospitalar durante o período das férias, interrompe as férias dele. Tá bom? Ou ele deixa de gozar o período das férias. Continuando, então. Parágrafo 4º. Na impossibilidade absoluta do gozo das férias, ou no caso da sua interrupção por motivos imperiosos, foi aquelas situações anteriores, o período não gozado será computado em dobro somente para fins de transferência do militar para inatividade. Então, se o militar, por exemplo, gozou 10 dias, faltou 20, esses outros 20 ele não vai tirar no decorrer do ano, ele vai contar em dobro para a sua inatividade. Tá? É tempo de serviço contado em dobro. A gente vai incluir no conceito de anos de serviço, depois lá mais na frente. Tá? Então, o militar, períodos não gozados de férias são contados em dobro. Tá? Então, por exemplo, o militar ali teve as férias interrompidas, vai contar em dobro o período que faltou. Então, se faltava 10 dias, conta 20 dias para fim de quê? De inatividade. Beleza? Artigo 66, importantíssimo para a nossa prova, ok? Vamos lá para o artigo 66, que a gente já deixou ele esquematizado. Então, artigo 66 trata, então, dos afastamentos. Beleza?
Então, o militar tem direito a férias, que é o afastamento total, e tem direito de alguns afastamentos do serviço. Tá? Esses afastamentos também são afastamentos totais do serviço. Quais são os afastamentos que nós temos? Afastamento para núpcias, tá? Ou seja, para casar, tem direito aí a 8 dias, né? De luto, tem direito a 8 dias. Tem direito até 10 dias para instalação e 30 dias para trânsito. A legislação militar aqui não explica, né, o que é trânsito, o que é instalação. É o seguinte, é um militar que vai ser transferido de cidade. Ele tem 30 dias para fazer o seu trânsito. Chegando ao local, ele tem direito a 10 dias de instalação. 10 dias de instalação são os 10 dias que a pessoa vai buscar o serviço de net, vai se organizar no colégio, tá? Porque tu chega numa cidade nova que tu não conhece, tu tem os 10 dias para se instalar naquela cidade. Essa é a ideia de instalação, tá? Então imagine que essa legislação vem das Forças Armadas, né? Imagina o terceiro sargento sai de Santa Maria e vai para São Miguel da Cachoeira. Né? Lá no outro canto do Brasil. Ele tem quanto tempo para chegar lá? 30 dias, mais 10 dias de instalação. Ok? Então, no caso nosso aqui em Santa Catarina, tranquilo, né? Vai para Florianópolis, beleza, né? Parece até estranho. 30 mais 10, tá? Mas vem da legislação militar que, né, pega todo o território nacional. O afastamento do serviço por motivos de núpcias ou de lutos será concedido no primeiro caso, quando solicitado por antecipação da data do evento. Cuidado para não trocar ali, né? Qual que eu peço antes? Núpcia, né? O luto só depois, né? Então, cuidado, tá? No segundo, tão logo a autoridade a qual tiver o subordinado policial militar tenha conhecimento do óbito, tá? Então, núpcias pedido antes, luto pedido depois, tá? 67. As férias e os afastamentos mencionados nesse artigo aqui serão concedidos com remuneração, tá? Prevista na legislação, e computado como tempo de serviço, certo? Para todos os efeitos legais. Isso é muito bom, certo? Então, as férias e os afastamentos são contados, vão ter remuneração e são computados como tempo de serviço. Beleza, isso é ótimo, né? Então, imagina, vocês ganham 30 dias de trânsito, mais 10 dias de instalação. Depois ainda pegam as férias, né? Pega aí, quantos dias dá, ó? Dá para pegar 60, 70 dias sem trabalhar, tá contando tempo de serviço. Beleza? Então, vamos embora. Continuando, então. Vamos falar agora um pouco das licenças. Quais são as licenças que os policiais militares têm? Certo? Artigo 66. Licença e autorização para afastamento temporário do serviço concedido ao policial militar, obedecida a seguinte legislação. Então, vamos lá. A licença pode ser licença especial, licença para tratamento de interesse particular. Vocês viram a abreviatura ali, né? LTIP, que a gente chama. É a famosa LTIP. Licença para tratamento em pessoa da família. E licença para tratamento de saúde própria do militar. Tá? São as licenças que nós temos. A remuneração do policial militar, quando no gozo de qualquer das licenças constantes do parágrafo anterior, será regulamentada em legislação. Continuando agora, artigo 69. O 69 vai tratar da famosa licença especial que nós temos aqui no Estado. Os militares federais e os servidores federais não têm essa licença aqui, ó, desde 2000. Tá? Já faz tempo que não tem mais. Provavelmente há uma discussão aí bem forte para que caia essas licenças nossas, né? O adicional de tempo de serviço é a licença. Mas, por enquanto, ainda está se segurando. Então, aproveite para entrar logo aí e garantir uma licença, né? Ó, após a cada 5 anos de tempo de serviço, o policial militar fará jus uma licença especial pelo período de 3 meses. A cada 5 anos de trabalho, vocês têm direito a 3 meses de licença. Beleza? É facultado ao policial militar converter em dinheiro 1/3
dessa licença, tá? Existem legislações complementares aqui que diz que não pode converter em pecúnia. Mas como a gente está interpretando somente o estatuto, né, o estatuto diz que pode converter ali até 1/3 em pecúnia. O período, ou seja, poderia vender até 1/3 da licença. O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo de serviço. Ou seja, se o militar está em licença especial, é como se estivesse normalmente em serviço. Tá? Agora, é importante também, ó, como nas férias, se ele não goza, o que acontece? Ó, períodos de licença não gozados são contados em dobro para fins exclusivos de tempo de serviço. Pessoal, isso é muito importante, tá? Por quê? Nós, servidores civis, não temos direito a contagens em dobro. O militar tem direito a contagens em dobro. São contagens fictas que a gente chama. Tá? Vocês têm duas ali, vocês viram? Férias não gozadas contam em dobro, licenças não gozadas contam em dobro. O servidor público estadual não conta em dobro. O civil. Só o militar que conta em dobro. Então, se alguém vai fazer o DEAP também, depois tem que mudar o chipzinho. Tá? Daí é cargo civil, é outra regra. É só para militares que é a regra em dobro. Ok? Beleza? Então, se o militar não gozar a licença de 3 meses, quanto tempo vai contar para a aposentadoria? 6 meses. Tá? Então, ou seja, meio ano antes, né, de completar os 30 anos, ele já pode aí pegar a sua reserva. Vamos lá. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridas atos de serviço. Tá? Então, não é porque ele tirou uma licença de tratamento de saúde que vai prejudicar a contagem aqui, não prejudica. Uma vez concedida a licença especial de forma integral, o policial militar será exonerado do cargo ou dispensado da função que estiver exercendo e ficará à disposição do órgão central de pessoal quando for um oficial. Então, se eu tenho um oficial que está ocupando um cargo de chefia ou uma função de chefia, ele é dispensado, né? Ele fica ali à disposição do órgão de pessoal da PM. Tá? Então, o policial militar, se ele é um oficial, ele é dispensado da função. Imagina, ele é o comandante de um batalhão, vai gozar licença, ele vai ser dispensado daquela função lá dele. Tá? Será ali exonerado do cargo ou da função. Não perde o vínculo com a PM, mas perde, né, aquele cargo ou função que ele está exercendo. E ficará à disposição do órgão central de polícia militar quando oficial. Nos demais casos, ficará como adido. Pessoal, adido é um termo militar que significa agregado. O militar que fica adido é um militar que fica agregado. Tá? Então, durante o período de licença especial, ele vai estar lá como praça agregado lá na lista do almanaque. Beleza? Próximo, artigo 70. A licença para tratamento de interesse particular. Então, a nossa LTIP aqui, ó, importante, né? A nossa LTIP, ela é regulada no artigo 70. Tá? E ela traz informações importantes ali, ó. É qualquer militar que pode tirar a LTIP? Não. A LTIP é para o militar que conta com mais de 10 anos de efetivo serviço. Tá? Então, ó, a licença para tratamento poderá ser concedida ao militar com mais de 10 anos. Então, ó, tem que estar com acima de 10 anos de efetivo serviço. Tá? Aí pode tirar a LTIP. E aqui tem outra informação importante. Quando eu estou em LTIP, eu ganho remuneração ou não? É interesse particular. É eu pegar a moto e sair viajando pelos Andes. O policial militar pode fazer isso? Pode. Se ele tem mais de 10 anos, ele pega uma LTIP e vai viajar. Ok? O que vai acontecer com ele aqui? Ó? É com remuneração? Não. Sem remuneração. E o que mais? O que nós vimos? Eu vou explicar daqui um pouquinho, né, que se ele ficar mais de 6 meses em LTIP, ele fica agregado. Ele passa a deixar de ocupar uma escala numérica. E o que mais? O período mínimo que ele tem que ter, ó, é de 6 meses. Tá? Então, período mínimo de 6 meses. Quando ele completar 6 meses, automaticamente ele vai ficar como
agregado. Na legislação aqui não fala especificamente o prazo máximo, tá? Só fala o prazo mínimo, né? Depois, o que acontece? Depois vai ter outras regulamentações, né, em outras legislações, mas o que fala aqui é apenas período mínimo. Nós, servidores civis, são 6 anos, tá? Aí depende da legislação. Por exemplo, a legislação federal é 2 mais 2, então depende muito, tá? Mas o período mínimo, que é o que fala no estatuto para vocês, é 6 meses. Tá? Se nós pegarmos aquela militar que eu mostrei ali, ela está desde 2017 já ali, né, como agregada. Eu peguei esse ano ali no almanaque da Polícia Militar. Ela ainda continua, 2017, 2018, 2019, já faz 2 anos já que ela está ali na lista, tá? Beleza? Então, o que o estatuto fala? Somente período mínimo de 6 meses. Continuando então, o policial militar, decorrido o período mínimo previsto nessa lei, poderá desistir da licença. Tá? Então, decorreu os 6 meses, ele pode desistir e voltar a trabalhar normalmente. Beleza? Agora, continuando, ó, a interrupção da licença especial e da licença de interesse particular poderá ocorrer quando? Então, ele pode interromper essa e pode interromper essa aqui. Quando que ele pode interromper? Ó, em casos de mobilização ou guerra, tá? Então pode ser interrompida, não só ele, mas o Estado pode interromper. Em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio, para cumprimento de sentença que importe restrição de liberdade, ok? Para cumprimento de punição disciplinar a critério do comandante-geral da PM. Então, o comandante-geral da PM pode mandar que interrompa a licença e faça esse militar voltar a cumprir a punição dele. Em casos de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito policial militar, a juízo da autoridade que efetuou a denúncia, pronúncia ou indiciação. Então, casos extremos aqui, ó, é possível interromper tanto a licença especial quanto a LTIP. Seria muito fácil, né, o policial militar, sabendo que ele vai ser punido, ele pegar uma LTIP e sumir no terreno, né? Mas ele vai ser interrompida a sua LTIP e vai ter que cumprir a punição. Artigo 73. As licenças tratadas nessa seção serão regulamentadas pelo comandante-geral. Então, pessoal, isso é comum. Quando a gente está estudando legislação, cada coisa que vai tratando aqui, férias, afastamentos, licença, vão ter regulamentos depois. Tem decretos, tem instruções normativas, tem uma série de legislação para cada item. Tá? Então, vocês não precisam entrar, então, por menores assim. Tá? Mas tem, saibam que tem. Tudo é regulamentar. Ok? Lembro lá do princípio da legalidade, né? O servidor público só faz aquilo que está previsto em lei, então tem que regulamentar tudo isso aqui. Beleza? Agora vem aqui o artigo 74. O artigo 74 é interessante. Ele vai tratar, ó, das prerrogativas do militar. Os poderes especiais que o militar tem. Ó. As prerrogativas do policial militar são constituídas pela honra, pela dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos, ok? Então, isso significa as prerrogativas do militar. São prerrogativas dos policiais militares o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, emblemas policial militar correspondente ao posto ou graduação. Tá? Então, é uma prerrogativa de vocês utilizarem o fardamento da polícia militar com os distintivos que vocês tiverem, né? Ou as insígnias, os emblemas que vocês tiverem. Por exemplo, tem um curso lá, X, vai poder usar lá, né, o emborrachado lá, dependendo da farda, né, do curso que vocês fizerem. Tá? Então, tudo isso vai ser determinado como uma prerrogativa do militar. Claro que para usar um brevet de um curso que vocês fizerem, tem que estar regulamentado. Não pode ir fazer um curso de escoteiro e querer colocar na farda, tá? Tem que ser cursos regulamentados pela Polícia Militar. Né? Por exemplo, vocês podem fazer um curso de comandos de Forças Especiais do Exército, né? Desde que sejam autorizados a fazer o curso, depois botar o brevet. Né? Ou de paraquedista, Forças Armadas, e aí vai, tá? Honras, tratamentos e sinais de respeitos que eles são sujeitos assegurados em leis e regulamentos. Tá? Por exemplo, né, nas Forças Armadas é bem tranquilo isso. Por exemplo, os generais, dentro das honras militares, eles têm direito a salvas de canhão.
Então, toda vez que um general visita uma guarnição, ele tem direito a honras militares. Uma das honras militares são salvas de canhão. O presidente da República também tem direito a salvas de canhão. Tá? E é tantos tiros de salva de canhão. Depois eu mando um videozinho para vocês verem o que é uma salva de canhão. Tá? A artilharia que faz. Inciso 3º, o cumprimento da pena de prisão e detenção somente em organização policial militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido. Isso aqui é uma prerrogativa. Por exemplo, se o comandante da guarnição é um tenente, um capitão pode ficar preso sob esse tenente? Não, porque tem que o militar, que é o chefe, comandante ou diretor, tem que ter precedência hierárquica sobre esse militar. Ok? Então, por exemplo, se eu preciso punir um subtenente, e nessa guarnição aqui, o mais antigo é um terceiro sargento, esse subtenente vai ter que ir para outro batalhão onde tem alguém mais antigo que ele. Tá bom? Então, isso é importante vocês saberem que tem que ter precedência hierárquica. Tá? Tem esse direito aqui do respeito à precedência hierárquica. Tá bom? Senão poderia, por exemplo, prender ali em uma cidadezinha pequena, né, um oficial, sendo que o comandante da guarnição seja um cabo, por exemplo. Não pode isso, ok? Tem que o militar que está sendo preso ou detido ter precedência. O comandante tem que ser mais antigo que o que está sendo punido. Tá? Tem que ter esse respeito aí. Tá? E julgamento em foro especial nos crimes. Nós vimos isso. Né? Nós vimos na aula anterior que o militar que pratica um crime, ele tem um foro especial? Qual é o foro especial do militar? Né? Vem comigo aqui, Luiz. Qual é o foro especial do militar? Justiça militar. Ele vai ser julgado em primeiro grau num conselho, em segundo grau num tribunal. Isso aqui é o foro especial do militar. Quando? Quando ele pratica um crime militar. Tá? Nessa situação, ele tem uma prerrogativa. Tá? Então, interessante, tá? Não vi questões de prova cobrar isso, mas saibam que prerrogativa. O uniforme de vocês é uma grande prerrogativa. Todos os distintivos que vocês utilizam, as honras necessárias. Por exemplo, quando um comandante vai apresentar lá uma tropa, por exemplo, ele tem direito às honras militares, tudo isso, né, você já deve ter visto os videozinhos, estão relacionados às honras militares. Tem direito à guarda em forma, um monte de coisa, tá? Continuando então, artigo 75, ó, somente em flagrante delito o policial militar poderá ser preso por autoridade policial. Quem é a autoridade policial? É o delegado. Tá? Então vejam bem, ó, somente em flagrante o policial pode ser preso pelo delegado, né? Pela autoridade policial. Ficando quem é esta? Ficando o delegado ali, a autoridade policial, obrigado a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima. Então, por exemplo, um policial militar é preso aí, ó, embriagado numa rodovia pela PRF. O que a PRF faz com esse militar? Traz preso, entrega para o delegado. O delegado tem que olhar esse artigo 75 e aplicar ele. O que o delegado tem que fazer? Ó? Ele fica obrigado a entregar imediatamente à autoridade policial mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário para lavrar o flagrante. E aí entrega para a guarnição mais próxima que está ali. Tá? Cabe ao comandante-geral da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar o delegado, a autoridade policial, que não cumprir o disposto nesse artigo, e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso policial militar ou não lhe der o tratamento devido pelo posto ou graduação. Ok? Então, policial militar preso tem essa grande prerrogativa aqui. Ok? Então, vocês lembrem disso. Durante o processo e julgamento em foro civil, se houver perigo de vida para qualquer preso policial militar, a autoridade policial militar competente, mediante requisição da autoridade judicial, que é o juiz, mandará guardar os pretórios ou tribunais por força policial. Então, se, por exemplo, um policial militar está correndo risco de vida, né, o juiz pode determinar aí proteção do foro.
Artigo 76. O mais comum é o caput ali, né? Ser preso, né? E o delegado ter que chamar aí um comandante mais próximo. Artigo 76 agora. Os policiais militares da ativa, no exercício da função policial militar, serão dispensados do serviço do júri e do serviço da justiça eleitoral. Então, enquanto vocês forem militares da ativa, vocês não serão jurados e vocês não poderão mais participar da justiça eleitoral. Ok? Então, por exemplo, eu só fui ser jurado depois que eu deixei de ser militar. Aí eu fui convocado para o tribunal do júri. Antes disso, não. E também, né, não pode ser, enquanto tu é militar, tu não pode ser convocado para o serviço eleitoral. Tá bom? Por quê? Porque provavelmente vocês vão estar aquele dia de serviço, né, na guarnição trabalhando. Tá? Continuando então, agora chegamos a um momento interessante, né? Conseguem se visualizar aí, né, como policiais militares? Aqui nós temos um oficial, certo? É um oficial ou não é um oficial? Sim, é um oficial. Que oficial é esse aqui? Qual é o posto dele? É um posto de? Tem certeza? Sim, é um primeiro tenente, né? Poderia ser o quê? Um tenente-coronel se fosse 2 estrelinhas amarelinhas aqui, tá? Não é o caso, é um primeiro tenente, é um oficial na Polícia Militar, certo? Então vamos lá, ó. Os uniformes, agora nós estamos dentro das prerrogativas, nós vimos que, ó, os uniformes são prerrogativas. Quem já estudou direito administrativo comigo, prerrogativas são o quê? Poderes especiais, né? São qualidades diferenciadas que temos no serviço público. Então vamos lá. Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativo dos policiais militares e representam símbolo da autoridade com as prerrogativas que lhes são inerentes. Então, tem as prerrogativas do oficial, tem as prerrogativas do praça, ok? E vejam bem, são privativos de policiais militares. Professor André, pode comprar uma túnica dessas aqui da PM e sair andando? Eu vou ser preso na rua, certo? Não pode, é uma prerrogativa dos policiais militares. Eu tenho visto aí alguns cursos que colocam as fardas das Forças Armadas, né, em adolescentes e botam eles fazer treinamento paramilitar. É crime, não pode. Ok? Utilização de uniformes das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. É crime. Tá? Então, cuidado. Constitui-se crime previsto na legislação específica o desrespeito aos uniformes distintivos, insígnias ou emblemas policiais militares, bem como o uso por aqueles que não têm direito. Pessoal, para usar essa farda, vocês conquistam ela. Ninguém vai dar essa farda para vocês. Né? Não é verdade? Vocês vão conquistá-la? Vocês estão conquistando ela todo santo dia aqui dentro. Todo dia que vocês estão estudando, vocês estão conquistando ela. Quando vocês estiverem a cada dia lá naquela academia, né, sofrendo lá, fazendo treinamento físico, fazendo um monte de atividade, estudando para as provas, vocês estão conquistando. Vocês vão ter aqui, ó, um direito a usar. Mas vocês não vão ganhar de graça isso daqui, né? Então, vocês estão pagando o preço para ganhar ela, né? Então vocês terão um direito. Não é qualquer um que pode usar. Só pode usar quem tem o direito conquistado de usá-la. Ou seja, somente os policiais militares. É privativo o uso dos policiais militares. E aí nós vimos, né, aquele quadro ali das praças e dos oficiais naquela primeira aula nossa. Né? Nós temos aí o soldado de 3ª classe, depois o soldado de 2ª classe, o soldado de 1ª classe, o cabo, o 3º sargento, o 2º sargento, 1º sargento, subtenentes. Quadro das praças. Aí nós temos dentro do quadro dos oficiais, né, a Polícia Militar aqui colocou junto o aspirante, mas o aspirante é um praça especial. Ele está dentro do círculo dos oficiais subalternos. Depois eu tenho o 2º tenente, o 1º tenente, os oficiais intermediários, que é o capitão, os oficiais superiores, eu começo com o tenente-coronel, o major, aliás, o major, tenente-coronel e o coronel. Fechou? E aí nós fechamos o quadro dos oficiais. Continuando então em relação aos uniformes.
o uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrições, composições, peças e disposições, serão regulamentados em regulamento da Polícia Militar. Certo, pessoal? O regulamento da PM aqui eu achei que eles podiam trabalhar um pouco melhor. Nas Forças Armadas nós temos o RUI, Regulamento de Uniformes do Exército, é o RUI. Na PM, né, nós temos aqui portarias e regulamentos, mas eles deveriam ter montado um regulamento mais mostrando cada uniforme, descrevendo as peças e tal. Não é bem assim aqui na PM, tá? Mas existe regulamentação, né? Cada guarnição tem um tipo de uniforme. Vocês já observaram isso, não observaram? Né? Aquela túnica ali, por exemplo, ele usa toda hora essa túnica em solenidades. Tá? Em solenidades, usa essa túnica aqui. Isso aqui é considerado um traje. Ele pode ir numa festa, por exemplo, onde tenha um traje considerado um terno. Por exemplo, ele é como se ele estivesse com um terno. Tá? Existe aquela outra farda de gala da PM, não sei se vocês já viram, que é considerado como se fosse um fraque, né, para fins de comparação. Isso está no RUI, no Regulamento de Uniformes do Exército, ele faz o comparativo entre esse uniforme, por exemplo, e um uniforme civil. Isso faltou ali em relação... Mas tem, tá? Tem, mas não é bem com fotos e tal, é mais descritivo. Mas vamos lá. Continuando então, ó, é proibido o policial militar o uso dos uniformes. Então nós temos agora proibições. Primeiro, em reuniões ou em qualquer manifestação político-partidária, com ressalva, certo? Por quê? O comandante da Polícia Militar não participa de solenidades político, quando ele está na função de comandante? Participa. Quando ele está no exercício da função, muitas vezes ele ocupa palanque junto com o governador. Tá? Não tem problema disso. Agora, em momento algum, ele pode participar de uma manifestação, quando não em serviço, com o uniforme. Se ele está em serviço, ele pode, tranquilamente, não tem problema nenhum. Tá? Se vocês olharem na entrevista que o governador deu quando ele fechou 100 dias de governo, não sei se vocês viram isso, foi transmitido pelo YouTube, tá? Quando ele fechou 100 dias de governo, ele estava numa mesa de reuniões, ele sentou no meio, o governador, tinha a vice-governadora, o secretário de Fazenda e o comandante-geral da PM. Então, o comandante-geral da PM estava numa manifestação político-partidária, mas como exercício da função. Então, não tem nada a ver, não é proibido isso. Agora, ele não poderia ocupar um palanque onde o governador estivesse discursando, né, para uma massa, buscando votos, por exemplo. Mas não pode, tá? Nem hipótese alguma. Tá? Poderia estar fazendo policiamento ostensivo daí. Agora, também é proibido, na reserva, na inatividade, reserva ou reforma, salvo para comparecer em solenidades militares e, quando autorizado, em cerimônias civis comemorativas de datas nacionais ou atos sociais solenes de caráter particular. Tá? Então, quando for para reserva ou reforma, pode ainda utilizar o uniforme? Sim, para solenidades militares. Para solenidades civis, por exemplo, o 7 de setembro, somente quando autorizados pelo comandante-geral. Tá? Próximo inciso. Também é vedado, é proibido no exterior o uso do uniforme, quando em atividades não relacionadas com a missão da Polícia Militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado. Um policial militar da Polícia do Estado de Santa Catarina pode fazer um curso na FBI? E ele vai andar civil ou fardado lá? E aí? Pode ou não pode? Pode. Ele está em serviço? Tá. Está fazendo um curso lá na CIA, no FBI, etc e tal, né? Na SWAT? Pode, não tem problema algum. Agora, por exemplo, ele pode andar fardado lá em Nova York, né? Sem autorização? Não. Não vai poder, tá bom? Parágrafo 2º. Os policiais militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade do policial militar, poderão ser definitivamente proibidos do uso de uniformes por uma decisão do comandante-geral da Polícia Militar. Por exemplo, um militar da reserva remunerada ou reformado que vai para um bar beber fardado, né?
o comandante da PM pode, primeiramente, determinar, ó, militar, tu não vai mais usar esse uniforme. Se ele continuar usando, ele pode ser punido a ponto de perder a sua aposentadoria. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente não deixa mais de ser militar depois da reserva. Se vocês têm reserva remunerada, continuam sendo regramentos militares. Tá? Então, cuidado, que nós vimos aí que continua aplicando o regulamento. Beleza? Então, em relação ao uniforme, é bom para a prova. Tá interessante aqui em relação ao uniforme. Depois vocês vão aprender, por exemplo, o que significa cada uma dessas coisas. Aqui nós temos as insígnias dos oficiais. Aqui nós temos aqui as armas, né, que representam. Aqui são os cursos que ele tem. Tá? Isso muda, né? Se é esse uniforme de passeio, são símbolos metálicos. Se é aquele uniforme operacional, né, que a gente vê, daí são símbolos emborrachados, né, para combinar com a cor da farda. Aqui, esse símbolo aqui é o distintivo da organização militar que ele serve. Tá? O batalhão que ele serve, ele usa o distintivo. Aqui o emblema, né, da bandeira do estado de Santa Catarina. E aí vai, tá bom? Depois eu mostro outro uniforme para vocês aí. Sim. Não, cada batalhão tem o seu distintivo. Não, cada batalhão tem o seu, vai estar escrito aqui, 2º batalhão, 1º batalhão, tá? Isso aqui vai no bolso, tá? Vai nesse distintivo de bolso aqui. Na farda aquela operacional, não vai, tá? Mas na de passeio vai, esse símbolo aqui do batalhão. O que vai na farda operacional são os cursos que tu tem daí, tá? Beleza? Olha só, então nós paramos aqui. Ainda em relação ao uniforme, para nós finalizar. O policial militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que utilize e os distintivos, emblemas e insígnias que ostentem. Pessoal, isso é muito importante. O policial militar, ele pode ir lá na loja de artigos militares comprar um brevet de paraquedista e o colocar na farda? Ele pode ser questionado a qualquer tempo por um militar superior para que demonstre se ele tem as prerrogativas daquele emblema, daquele brasão, daquele distintivo que ele carrega. Então, por exemplo, se ele está ostentando uma medalha de tempo de serviço, se ele está ostentando, por exemplo, um brevet de um curso de formação dele, ele pode ser questionado. Né? Por quê? Porque, primeiro, os brevets só podem ser utilizados se estão no regulamento. E segundo, que ele tem que ter sido publicado em boletim, né, da corporação. Então, nem pensar usar um brevet sem ter autorização para aquilo. Tem que estar na tua pasta funcional. Tá? E isso aqui aconteceu, é bem engraçado. Tá? Aconteceu quando eu era sargento do Exército. Um soldado recruta, ele pegou um uniforme do Exército, aquele camuflado verde, e colocou emborrachado aqui, né? A gente usa um emborrachado aqui das divisas ou das estrelas, né? Ele pegou o emborrachado, comprou o emborrachado e botou o emborrachado de capitão. E foi lá para o interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena. Imagina aí o cara chegando em Xaxim, né? Cheio de estrela aqui assim, né? Ele era a autoridade, né? A polícia militar prestando continência para ele, etc e tal. Beleza. Né, ele era o mais antigo daquela guarnição ali, né? Tinha um sargento, talvez, comandando, etc. Só que os caras perceberam que ele não tinha postura nenhuma de capitão. Né? Pelo linguajar, pelo jeito de falar, pela idade. Aí o que o APM fez com ele? Aqui é da Polícia Militar, né? Tem um militar aqui na cidade tal, né? Ostentando aqui estrelas de capitão, etc e tal. Aí, né, desloca os terceiros sargentos lá para ver esse militar. Vamos prender esse militar. Aí vai lá ver o militar usando, né, as estrelas de capitão, ostentando lá, né, ó. O militar não pode ostentar aquilo que ele não conquistou. Ok? Ou seja, o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com ele? O que vocês acham que aconteceu com ele? Ele foi ver o sol nascer quadrado. Né? Até quantos dias ele pode ficar preso? Até 30 dias, tá? Então, cuidado em relação a isso, né? Isso pode ser questionado qualquer brevet que utilizar na farda, certo? Além disso, ó, é vedado a qualquer elemento civil ou organização civil
usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na PM. Isso aqui eu já vi algumas instituições civis, né, em cursos, usando uniforme das Forças Armadas, tá? Não pode, é crime. E não pode a PM também. Vamos pegar aquela farda camuflada da Polícia Ambiental e vamos botar no Temes aqui e vamos mandar tudo fardado. Não pode, ok? É vedado qualquer elemento civil ou organização civil, tá? Ostentar símbolos ou insígnias que possam ser confundidos com a PM. Eles, inclusive, fazem até ordem unida com as crianças, tá? Não pode. São responsáveis pelas infrações das disposições desse artigo os diretores ou chefes das repartições, organizações de qualquer natureza, firma ou empregadores, empresas ou institutos ou departamentos que tenham adotado consentido o uso de uniformes ostentados distintivos, emblemas que possam ser confundidos com o da PM. Tá? Então, não pode, né? Vamos pegar o Temes e fazer um uniforme igualzinho da PM e andar aí. Tá? Vão responder aí criminalmente por isso, tá? Fechamos esse bloco, então, falando aí das prerrogativas do uniforme.